Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo, muito boa noite a todos. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando das mais diversas formas de transferências da informação. Nós podemos transferir as informações de diversas formas, jeitos e maneiras. Podemos transferir uma informação através de DVD, MP3, pendrive, qualquer coisa feita de átomos, como uma pedra, cristal, qualquer objeto feito de átomos serve como portador de informação, porque tudo tem energia, tudo é feito de onda, tudo é feito de energia e pode ser usado como meio de transporte da informação. Então, nós podemos usar os mais diversos tipos de objetos, mas podemos usar pessoas, podemos usar livros, podemos usar os mais diversos tipos de portador de informação. Basta que você entenda o processo da física, não da física clássica, mas querer entender isso com base na física clássica não funciona. Então, nós temos que trabalhar, para entender isso, nós temos que trabalhar com a física quântica. As informações estão a nível da onda. É aquela onda primordial de energia da qual tudo emerge, toda a origem das coisas está nesta onda de informação, aquela onda primordial de energia, também chamada de vácuo quântico. Então, a matéria ou massa, as pessoas em geral falam matéria, mas o físico fala massa. Então, a matéria ou massa é apenas uma forma de ser da onda. Então, a onda pode se manifestar, ela pode se manifestar de diversas formas, jeitos e maneiras. Então, uma dessas maneiras, uma delas, é a condensação da energia no grau e densidade aqui da terceira dimensão. Isso é o que se chama de luz congelada, como se fala em termos de física. Né? A, a mecânica quântica vai falar de AGV, água, gelo e vapor, que é tudo a mesma coisa, tudo tem princípio, tudo está fundamentado nesta origem da onda, tudo é energia. Então, são informações que estão aqui na mecânica quântica, nesta nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica é aquela ferramenta que mais interessa para a gente, porque esta é uma ferramenta que agrega muitas outras informações. É um agregado de informação abordando diversas ferramentas. Então, nós estamos falando da ressonância harmônica. A ressonância harmônica é que traz as informações no que se refere à evolução espiritual, na transferência das informações, na expansão da consciência. Tudo isso são informações que podemos obter com a ressonância harmônica. E tudo isso são ferramentas da física moderna. Né? Então, você tem tudo isso agregado com a ressonância harmônica, que fala e mostra as informações, revela uma grande quantidade de informação. São informações que estão baseadas no sujeito oculto,
E a ressonância harmônica, a mecânica quântica, a física moderna vai revelar esse sujeito oculto que protege as informações da física quântica. Está tudo protegido, como se fosse uma proteção de container, está tudo escondido dentro de um container. E a mecânica quântica vai dizer desse sujeito oculto e já vai revelando e mostrando que o sujeito oculto é apenas o ego. É o ego e protegendo as informações. E, então, o ego é que cria as dificuldades, os obstáculos, né? Então, tanto esse sujeito oculto, quanto as informações do sujeito oculto, quanto as informações da física moderna, estão com este sujeito oculto que a mecânica quântica vai dizer e mostrar que trata-se do ego. Então, o ego cria as dificuldades, cria os obstáculos. Então, está tudo obstaculizado, está tudo emaranhado numa rede psicoenergética que impede o fluxo natural na direção do que você quer, na direção dos seus desejos. Né? Então, essa tem sido a maior dificuldade para que as pessoas possam obter resultados com as leis. São as leis de atração e manifestação do universo, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações. Né? Então, tudo isso nós vamos conversando aqui hoje para aprofundar um pouco mais nesta nova onda de informação da mecânica quântica. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você. Acho muito legal você ter trazido esse assunto hoje, Wellington, que ontem eu estava assistindo a uma palestra do professor Hélio Couto e ele estava mencionando sobre isso, né, transferência de informação. E ele mencionou, ele falou o seguinte: se você fala sobre física quântica com uma pessoa e essa pessoa, se ela não discute ou não questiona, né, ou não argumenta, é porque ela não entendeu nada. Não entendeu nada. E para você passar as informações para uma pessoa, você tem que imaginar que essa pessoa. Não é isso. Ele fala também que se você consegue explicar para uma criança de 5 anos de idade ou um idoso, muito idoso, e eles conseguirem compreender, esse é o caminho, entende? Então a gente tem que ensinar de forma que uma criança muito pequena vai conseguir entender, fazer essa transferência. Talvez esse seja um dos problemas, porque tem muitos termos diferentes e tudo mais. E acontece isso comigo, né? Quando eu vou explicar, e eu tenho que lembrar. Na realidade, eu não tinha pensado dessa forma, né? Ao ver essa palestra, que me veio isso bem forte, né? Muito provavelmente, exatamente por isso que talvez está espalhando de uma maneira, se for analisar, relativamente lenta, porque tem muita coisa complexa, e aí fica aquela história da física quântica como se fosse um bicho enorme de 7 cabeças que é meio que inatingível, né? Oi, Darlene, boa noite. Wellington, boa noite. Obrigada por vocês estarem aí para estarmos trocando essa fonte de informações que é uma energia através das nossas falas. É o seguinte, a, a expansão da consciência através da ressonância harmônica, ela vai favorecer quem faz a solicitação. Ela vai
ser uma fonte de informação para acelerar a pessoa na evolução espiritual. E se uma pessoa que está estudando física quântica, mecânica quântica, ela seleciona o que come, seleciona o que ouve, seleciona o que vê, seleciona as amizades, seleciona tudo e trabalha, né, para Deus, tratar o outro bem, sem olhar quem, ajudar dentro do possível. Essa pessoa que não solicitou a ressonância harmônica, ela vai ter dificuldade ou algum tipo de atraso em absorver esse conhecimento? Olha só, Idalice, se a pessoa que recebe a informação de você para ela, recebe a viva voz e ainda assim tem dificuldade, tem muita dificuldade, como nós estamos reconhecendo aqui, como a mecânica quântica também reconhece, imagina então uma pessoa que recebe a informação de maneira oculta, né? Então, claro que terá dificuldade e muita dificuldade, mas não é impossível que ela receba as informações desta nova onda de informação. É bem por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita nisso, né? Então, tem-se as mais diversas formas de transferência de informação. Por exemplo, se você costura a boca de um sapo, na intenção de obter um resultado qualquer, essa sua atitude, esta sua ação em termos de mecânica quântica vai dar resultado. É aquilo que, fora da mecânica quântica, é chamado de voodoo. O voodoo, que antes era uma abominação danada, hoje está provado com os experimentos da mecânica quântica. Por isso, as formas de transferência de informação são as mais diversas possíveis. Eu acredito, Idalice, que não, que assim não deve ser só a ressonância harmônica, né? Na realidade, o que vale é esse caminho. Você mostrou ele todinho aí, né? A questão é como colocar em prática. Como o próprio professor Hélio Couto diz, a ressonância harmônica é uma forma de acelerar. É isso aí, sobre a questão do ambiente, é uma das maiores verdades, né? Nós, de verdade, somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, isso tem a ver com pensamentos, sentimentos, energias, né? Isso é outra coisa que a gente não pode tirar do nosso radar. Uma coisa que eu consegui usar no meu dia a dia, através das mensagens do Hélio Couto, de alguns livros que eu já li, foi o seguinte, que nós, no meu caso, eu não devo me desgastar tentando explicar nem provar nada para quem não quer entender nem compreender. Muitas pessoas não querem conhecer esta nova onda de informações que está aí ao alcance de todo mundo. Todo mundo está rezando, fazendo as mesmas coisas e querem resultado diferente. Mas quando você menciona que tem um conhecimento que é grátis, que está ao alcance de todo mundo, as pessoas ignoram. Ah, não vou largar minha religião, ah, não vou largar meu conhecimento, ah, eu não vou largar o meu Deus, ah, eu não vou largar minha mãe natureza. Aí, hoje, eu aprendi a silenciar e não me desgastar. Agora, quando a pessoa quer ouvir, é diferente. Eu faço questão de mostrar para ela que esse Deus que a gente tanto almeja, a gente acha que ele está tão longe, ele está dentro de nós. Então, gente, dentro da mecânica quântica e suas ferramentas,
Existem infinitas possibilidades de aprendizado, melhor dizendo, de informações. São infinitas. O Wellington fez lembrar de uma época que eu vi um sapo, ele estava pulando, assim, ao meu lado. Aí eu fui, né, e peguei aquele sapo com a mão mesmo, não tinha medo. Eu era muito nova também, não tinha medo de nada. Aí eu peguei o sapo e vi, nossa, o sapo com a boca costurada. Aí eu fui e tirei, descosturei a boca do sapo. E o sapo saiu andando até feliz, ele estava sofrendo muito com os nomes das pessoas dentro. Nem tive a curiosidade de olhar, só tirei, simplesmente tirei e liberei o sapo. E assim são várias fontes de informações, que tipo assim, a pessoa vai fazer para o bem, é uma fonte positiva do bem. Aí aquilo acontece de bom. E acontece também infinitas possibilidades de coisas ruins também. Vem no conta-fluxo, né, para aquela pessoa, dá o resultado errado para a pessoa que vai receber aquilo, e para a pessoa que está fazendo aquilo, o resultado pode tornar positivo, aparente também, ou não. Eu acredito que nós temos que ter um foco. E esse foco vem da determinação. Essa determinação vem de escolhas, né? E hoje podemos fazer escolhas conscientes. E é difícil ter disciplina, fazer todos os dias, porque para mudar a gente tem que educar os hábitos. Tem 10 anos que eu faço caminhada. Tem 1 ano que eu faço caminhada às 5 da manhã. Tem dia que eu acordo às 4h30, tô com vontade de dormir mais 5 minutos. Aí o meu foco era vestir 36. E eu estou vestindo 36. Na hora que eu falava, vou dormir mais 5 minutos. Aí eu lembro da minha saia cinza que eu fiquei sem vestir durante 10 anos. Aí eu falo, não, vou levantar e vou pra caminhada. Eu vou feliz da vida. Então, se não tiver foco, não tiver determinação, não tiver educação na mudança de hábito, não temos resultado. Perfeito, isso, Dalice, mas é isso mesmo, mas isso vale para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Na realidade, a gente enxerga o mundo com os nossos olhos. Isso parece ser um contrassenso que eu digo, mas com os nossos olhos que foram treinados por anos e anos de crença, através de crenças limitantes, através da educação que nosso papai e nossa mamãe nos deu, né? Através dos sabotadores. Então, a forma como eu enxergo o mundo é toda minha. Então, uma história, se ela foi vista por 10 pessoas, são 10 interpretações completamente diferentes. Então, é normal, quando a gente vai falar de isso, boa parte dos assuntos, especialmente os mais polêmicos, aí entra a física quântica, sim, a tendência de cada um imaginar que o ângulo, que o ponto de vista dele é o que é correto, e se por acaso a gente bate de frente, aí vem a questão energética, não dá certo. De forma alguma não dá certo. Às vezes, chego até a comentar comigo mesmo, será que eu fiz certo ter liberado o sapo, ter tirado a, a amarração, o fechamento da boca do sapo? Será que eu fiz certo? Será que eu fui uma ferramenta útil para fazer o bem para o sapo não morrer com a boca costurada? E assim é tudo, gente. Aí eu fico assim a perguntar que as nossas intenções, quando a gente coloca as intenções naquilo outro, numa meditação, numa reflexão, até mesmo a água que você pega, você energiza ela, fala umas palavras sobre a água, de benevolência,
de gratidão. Tudo ali é uma fonte de informação útil. E isso é muito bom. E aí a gente vê, né, que aquilo que a gente fala, nossas palavras têm poder, nós sabemos disso. E assim é tudo. Tudo é fonte de informações dentro da mecânica quântica e suas ferramentas. Então, Fátima, você desamarrou a boca do sapo e o bicho saiu pulando de alegria. Mas nós estamos conversando aqui das mais diversas formas de transferência de informação. Isso para a gente entender que as formas de transferência de informação são muitas. São muitas. Então, é por isso que a gente lembrou aqui e prestigiou o professor Hélio Couto com a maneira que ele usa para transferir informação usando a ressonância harmônica. E aí, ele fala do DVD, fala do MP3, fala do pendrive, fala da pedra, fala do cristal e fala de muitas outras coisas. Você pode usar qualquer coisa feita de átomos que vai servir como portador de informação. Então, uma pessoa, um livro, um objeto qualquer coisa feita de átomos pode ser usado como portador de informação. Isso em termos de mecânica quântica. Mas, em termos gerais, as pessoas não vão entender, porque falta informação, falta esta nova onda de informação da mecânica quântica. Então, para se transferir a informação, você pode usar qualquer objeto feito de átomos. Muito legal esse da Alice. Perfeito, é isso mesmo. Isso é uma das técnicas que eu passo para os meus clientes. Perfeito. É você trazer para o racional. Porque naquela hora, quando você tá ali na caminha quentinha, gostosinha, doida para ficar mais um tempo, os seus sabotadores, a sua mente vai falar assim, não, você faz todos os dias, um dia a mais, um dia a menos não vai fazer diferença. Você é sempre tão dedicada, amanhã você compensa. Aí vem aquelas historinhas. Mas quando você... Primeiro tem esse ponto, é um acordo que você fez com você mesmo e você quebrar esse acordo não é nada interessante, né? Você é a pessoa que você tem que mais respeitar na vida. Mas essa questão de você remeter ou ao futuro ou ao passado. O que você quer? O que você quer com aquela caminhada? Porque a caminhada é o meio entende? É o meio de você conseguir o que você deseja. Então, você nunca pode focar naquele incômodo, naquela dor que você vai sentir quando levantar da cama, que no primeiro momento dói. Dói que eu digo assim, incomoda. Ah, eu quero essa cama quentinha. Mas levantou, acabou, é ou não é? Sim, Wellington, qualquer objeto. Vamos supor, eu sempre tenho aqui em casa alguns cristais, tenho pedras verdes, pedras azul, pedras cinzas, são diversas cores, né? E aí a gente sempre faz aqui na intenção até de passar no corpo da gente, onde está doendo, o cristal principalmente, né? E muitos, né? Às vezes eu vejo muitos símbolos também de tipo arquétipos, uma ferradura, um trevo de 4 folhas, várias plantas também que são fontes de informações, de transferência de informações. A gente faz essas coisas assim, tipo assim, a gente coloca uma pedra ali, aquela pedra ali, ela muito boa, bonita, uma drupa, porta, tudo são fontes de informações. E aí o universo
nos dá até os materiais de graça para a gente usufruir, melhor dizendo. E as palestras do Hélio Couto, os livros que ele passa, né, através dos pendrive. E também, né, até um simples uma simples caneta que a pessoa ganha, que tiver um símbolo lá de um arquétipo, de uma águia ou de uma coruja. Aquilo tudo ali são fontes de transferências de informações. E aí está aqui, né, no nosso universo como um todo, essas grandes fontes de conhecimento através, né, das transferências de informações que são infinitas possibilidades. E aí nós estamos aprendendo, né, com a mecânica quântica, ressonância harmônica, suas ferramentas, a entender melhor essas fontes de informações que são inúmeras. Isso é muito importante. Então, as informações estão a nível de onda. É aquela onda primordial de energia de onde tudo emerge. Né? A matéria é apenas uma forma de ser da onda. Então a onda, ela pode se apresentar de diversas formas, jeitos e maneiras. E aí, uma delas é aquela que aparece condensada, está condensada na matéria. Então, esta é uma forma de manifestação da onda. Né? A onda, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a matéria. Então, é por isso que a mecânica quântica vai dizer que a massa, a matéria, é apenas uma forma de ser da onda, mas que a onda pode se manifestar da forma que quiser. Então, por isso é que a gente aprende na mecânica quântica que tudo é onda, tudo é energia, tudo é consciência, tudo é onda. Mas para que ela, a onda, possa se manifestar de infinitas formas, jeitos e maneiras, depende de você, depende do observador, porque o observador tem que estar olhando, ele tem que estar na jogada. Então, quando você está olhando, quando o observador está olhando, aí a onda manifesta-se naquilo que é o seu desejo, naquilo que está à sua volta, naquilo que já está em forma física, porque você assim o quis, você entrou na jogada como observador. Agora, quando você vira as costas e vai noutra direção, tudo aquilo que estava à sua volta agora é onda. Tudo é onda. Então, as coisas estão assim organizadas em termos de mecânica quântica, organizadas e provadas com os mais. Por isso é que a mecânica quântica vai dizer, vai confirmar o que você está dizendo aqui, que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia. E a mecânica quântica diz que a sua participação como observador é fundamental. Você tem que estar olhando, você tem que estar observando. Mas isso é uma coisa bizarra, como a gente falou domingo passado, no programa domingo passado. Então, isso é uma bizarrice.
É muito bizarro. A Idalice falou que esse programa de domingo passado ela perdeu. Mas a gente mexe no assunto aqui de novo, porque são as bizarrices da mecânica quântica, mas está provado. Os símbolos que as pessoas usam. Eu tenho uma vizinha, quando o filho dela estava fazendo vestibular, ela comprou uma coruja e colocava no quarto quando ele ia estudar. Disse que era para transmitir sabedoria para a pessoa que estava estudando, que seria o filho dela. E me falaram para eu arrumar um namorado, é só comprar um golfinho, um casal de golfinho e colocar na minha casa. Que esse símbolo vai manifestar a intenção que eu estou tendo, o desejo que eu estou pretendendo que realize. Isso procede? É verdade. A gente tem que estar olhando para o desejo se manifestar, se realizar. Isso aí eu concordo, Wellington. Perfeitamente com você. O observador é a peça-chave, é o número 1 na jogada. Sem o observador, não tem como haver transformações, não tem como haver ver as coisas acontecer, melhor dizendo. E quando dou as costas, aquilo ali deixa de ser, né, a matéria e passa a ser onda. E aqui tudo é onda, tudo é energia. Ao mesmo tempo, em torno do universo. E aí a gente vê que tudo se originou da matéria, da onda para energia e matéria. Mas tudo depende do observador estar na jogada. Sem o observador, nada feito. É claro que procede, Dalice. Isso está tudo bem descrito na mecânica quântica, porque o jeito de transferir as informações são muitos. As informações acontecem e você pode transmitir as informações de diversas formas, jeitos e maneiras. Então, quando você usa um símbolo, aquilo está carregado das informações que você quer, se você assim o intencionar. Então, depende da intenção. E agora, como a mecânica quântica fala, você tem que agir também, tem que trabalhar, entrar em ação, né? E fazer o que precisa ser feito. Precisa, vamos dizer, você mexeu então com a possibilidade. E a possibilidade tornou-se uma probabilidade. Agora você tem que trabalhar, tem que se insinuar, tem que colocar trabalho, ação, energia, força, coragem, não é? E assim você vai conseguir o que você deseja. Idalice, minha tia chegou até a falar assim pra mim, você é doida de fazer uma coisa dessa. Pensei, mas o sapo ia morrer, ué. Aí eu fui, peguei o sapo e liberei o sapo. Porque a gente tá aqui para fazer alguma coisa. E eu, na época, eu era muito nova, eu não tinha muito juízo. Para mim aquilo era uma coisa assim, uma coisa banal, uma coisa simples, mas depois que a ficha caiu, quando eu fui observar as pessoas falarem, e aí eu acho que eu fiz uma caridade para a pessoa e para o próprio sapo, né? Fui instrumento da física quântica em ação para o bem, né? No meu entendimento agora, que eu entendo. Mas eu tive essa coragem, mas não sei se hoje eu teria não, viu? Vai ficando mais velho, vai ficando mais amedrontado, o sapo é muito gelado. E aqui em casa, é engraçado, não tinha como dar tanto sapo. A gente mora num lugar muito alto, estranho pra caramba.
Mas tudo tem um porquê, né, Idalice? Maria, realmente, a gente vai ficando mais velha, a gente vai mudando os conceitos, né? Vamos mudando as atitudes, mas importante é o momento, né? Você fez uma boa ação e isso ficou registrado, não só na sua memória, mas também para o universo. Agora eu confesso para vocês que eu comprei um par de golfinho. Estive em Ouro Preto em 2019, aí lá tem muito artesanato de pedra, aí eu comprei 2 golfinhos, mas só que não atraiu a alma gêmea ainda não. Eu não sei se eu estou emanando para o universo ou estou falando uma linguagem diferente do que eu tenho no sentimento, né? Mas não fluiu ainda não apareceu a pessoa certa para eu falar, ó, eu encontrei. Até que aparece bastante gente do sexo masculino, mas a maioria, elas querem primeiro envolver para depois se conhecer. Eu já não penso e ajo assim. Eu acho que primeiro tem que conhecer para depois envolver. Aí, para não dar discórdia, eu continuo sozinha, mas acompanhada comigo mesmo. Quando a gente coloca fé, coragem e ação, as fontes de informações já são diversas, de infinitas possibilidades para virar probabilidades. Isso é muito bom. Mas quando a gente faz as coisas, não de caso pensado, no inconsciente, a gente faz a coisa boa para o bem do próximo, ajudar, divulgar, passar fonte de conhecimento, aí a gente está agindo, né, de uma forma inconsciente ou consciente, agindo no subconsciente, que tudo é consciência. As inúmeras fontes de informações, tudo vem da consciência, do subconsciente e inconsciente, que transmite para a gente fazer uma boa ação ou, ou não uma boa ação. Tudo vem lá no mundo da inconsciência, formado lá desde os tempos, desde da fase, né, do vácuo quântico, né, energia, onda, partícula. Isso vem tudo lá do mundo da inconsciência, para depois a gente executar e colocar em ação, que vem através da coragem, determinação e ação. E uma reação também. Às vezes, a dificuldade em obter resultado pode ser que eu não esteja observando as oportunidades, mas a linguagem hoje das pessoas, não são todas, que toda regra tem exceção, mas a linguagem da maioria hoje é completamente descartável. Se deu certo, ótimo, continuamos, se não deu, tchau. Aí eu acho tão desgastante. De repente eu que estou errado. Mas tem uma frase aí muito antiga, que antes só do que mal acompanhada. Então eu estou exercendo muito esta frase. Então, Fátima, todas essas coisas, todos esses objetos que você está falando, de pedras, cristais, enfim, todos esses objetos e muito mais, qualquer coisa, porque tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, então tudo é atômico, tudo é feito de átomos. Então, todas essas coisas que você está falando são coisas portadoras de informação. Porque para transferir uma informação,
você precisa de um portador. Como, por exemplo, o livro da ressonância harmônica é um portador das informações desta nova onda de informação. Um livro, uma pessoa, como eu já falei aqui, um sapo, ou um animal qualquer, uma planta. Todas essas coisas, todos esses objetos são, em termos de mecânica quântica, são portadores de informação. Exatamente. Isso, todos os materiais, todos esses objetos que você mencionou, Wellington, todos eles são, né, portadores de informações. Tipo assim, né, igual você falou, o livro da ressonância harmônica, a gente pega ali, é uma informação. E aí a gente vê que tudo é muito bem explicado, né? Dentro dos livros, até mesmo a pessoa que passa a informação para a gente, ele é um portador. E aí a gente vê que através dos estudos, através das informações que aí estão, a gente vai enriquecendo mais o nosso consciente e subconsciente com essas ondas, com essa onda de informação, que é a mecânica quântica e suas ferramentas, através de livros, palestras, através de objetos, tudo é um portador de informações, que a gente apega com ele e fixa o olho e observa, e aí aquilo tudo que a gente, né, colocando fé, energia, coragem no próprio olhar, aí transmite aquela onda de informação para a gente que caminha para a evolução, para dar expansão à nossa consciência, para termos uma nova visão de mundo, através das fontes de informações que estão de diversas formas e maneiras, através dos portadores da informação. Mas o mais interessante é que precisa entender de onde que vêm as informações. E a gente já começa a entender. A gente já reconhece que a informação está a nível de onda. Está naquela onda primordial de energia que a mecânica quântica chama de vácuo quântico. Então, é daí que vem a informação. Então, esta onda de energia, ela pode se manifestar de diversas formas, jeitos e maneiras. E uma das maneiras é a condensação da energia. É energia condensada aqui no grau e densidade da terceira dimensão. Não é? Então, como é que é isso? Em termos de física, chama-se luz congelada, porque tudo é luz, tudo tem esta fonte de energia que é chamada de onda primordial. Isso é uma fonte de luz. Então, esta energia condensada é uma luz, é luz congelada quando se fala de matéria, quando se fala AGV, quando se fala água, gelo e vapor. Esse é uma metáfora, né? Mas tudo é AGV, é como se fosse água, gelo e vapor, é como se fosse energia condensada.
E a gente já falou, mas não custa repetir, né? Então, esta onda de energia, quando reduzida na sua frequência, porque ela tem que ser reduzida. E a redução desta onda depende de você, depende do observador, porque você é que faz a diferença. Somente quando você está olhando, quando o observador está olhando, é que a onda é reduzida. Aí, esta onda primordial de energia é reduzida na sua velocidade, na sua frequência, e aí sim manifesta a realidade física, manifesta a matéria das coisas que estão ao seu redor. Agora, quando você vira as costas e vai noutra direção, tudo aquilo que ficou para trás agora é onda. Tudo é onda. A onda, quando reduzida, porque assim que você vira as costas, a onda é imediatamente reduzida. E aí ela volta a ser onda, ela volta a ser o que sempre foi, ela volta a ser onda. O arquétipo do relacionamento é golfinho, nem sabia. A Elaine Rives, ela usa muito quando ela vai fazer não sei se vocês já viram, olofactometria, né, que ela tem. Sempre tem golfinho, muito. É claro que eu acho que depende bem do objetivo, mas eu tinha reparado isso. Eu vou falar que uma coisa que eu preciso estudar são os arquétipos. E ontem eu estava até realmente vendo lá, tem muitos vídeos do Hélio Couto falando de arquétipos, né? Eu acho que é algo que a gente não pode esquecer. Atrair quem você deseja, né? Do jeito que você deseja. A Elaine Orives fala, Hélio Couto eu não lembro, mas a Elaine Orives fala que você tem que, aliás, Hélio Couto também, tem que ser aquilo que você já deseja. Então, um dos pontos, do mesmo jeito que a gente precisa para a gente poder conseguir ter as outras coisas, seja questão financeira, questão de profissional, a relacionamento também. Então, já ser quem você quer. Então, como que você está vivendo como uma pessoa que é solteira, que está sentindo falta de relacionamento, ou você está se sentindo preenchida já? Até mesmo porque quando a gente tem um auto-amor muito profundo, a gente se sente extremamente preenchida e o outro vem simplesmente como um complemento e ponto. Não é crucial. E o que as pessoas fazem muito hoje é que tem que ter alguém. É aí que eu acho que as coisas ficam complicadas. Então, ser para ter, né? Inclusive na questão de relacionamento. Fantástico, Darlene, sua resposta. Obrigada. Amiga, realmente eu concordo com tudo que você falou. Só que muitas coisas eu não consigo praticar, porque eu estou bem comigo, eu estou bem profissionalmente, né? Vivo, faço o que eu gosto, trabalho no que eu amo, né? Já me realizei como mãe, né? Até como avó, mas eu quero muito encontrar alguém para termos uma construção inteligente, ter um companheiro, ter um amigo, ter um cúmplice, ter um camarada do meu lado, ter um amante, um namorado. Eu não sei se essa construção está só na minha mente ou tem alguém também pensando e sentindo a mesma coisa, que o amor é uma decisão de ambas as partes. Só que a maioria confunde amor, companheirismo com um ato íntimo. E o que você falou, quando a gente se sente completa, a gente está pronta para ter alguém do lado. Ai, que lindo, Idalice. Adorei o jeito que você descreveu o seu par perfeito. Adorei.
Mas esse é um dos pontos. Foca nisso. Essa pessoa, ela não pode ser imprescindível à sua vida. Entende? É como eu falei lá em cima. Ela vem complementar algo que já é muito lindo e maravilhoso. Você tem que ter esse sentimento. E fora o sentimento de gratidão. Não se esqueça. Comece a agradecer. Gente, desculpa, eu nem sei se a gente está fugindo muito do assunto, mas comece a agradecer. Gratidão, gratidão universo, gratidão centelha divina, gratidão Deus pelo marido lindo, pelo marido maravilhoso, pelo marido companheiro, dedicado, emocionalmente estável. Gratidão, gratidão porque ele é rico, claro, isso é muito bom, porque ele sempre busca evolução espiritual, emocional, entende? É você tem que moldar quem você deseja, mas ele é um complemento. Ele é a cereja do bolo. E o problema todo é que as mulheres hoje em dia, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, elas aceitam qualquer coisa, porque tem medo de ficar sozinha. E aí vem elas vão atrair ao tal do dedo podre, porque elas aceitam e porque não estão bem com elas mesmas. Então, estar bem, tipo assim, ser de verdade plena e absoluta, isso vai fazer a diferença. Mas focando nisso, foca. Gratidão, agradeça quem você quer que esteja do seu lado, mas sinta que já é real. Isso é complexo, eu sei, é complexo, mas esse é o caminho. O pessoal, uma vez eu vi um palestrante falar que os arquétipos, esses símbolos, eles não podem ficar à vista, eles têm de ficar meio oculto. Você não pode estar olhando toda hora para ele, não. O objeto que está nos vendo, não nós vendo o objeto. Então, se eu tenho uma águia, se eu tenho uma coruja, ele não pode ficar batendo de frente toda hora que eu olho para ele, não. Como que se usa isso? Às vezes eu estou usando meu arquétipo, meus golfinhos errado, por isso que o meu companheiro ainda não me encontrou. Não, agora é sério. Tem isso mesmo? Procede? Tem o local correto de estar colocando esses enfeites, esses símbolos? Porque eu acredito que esses símbolos têm uma energia, né, que emana neles. Porque se tudo é energia condensada, materializada, né, baixou a vibração, virou matéria. Então tem um fundamento. Mas procede do objeto ficar oculto, escondido, ou eu posso colocar em cima da cômoda lá no meu quarto, né, que é um lugar que eu vejo todo dia, que eu levanto, que eu olho, né, que está ao alcance das minhas vistas. Ou eu tenho que deixar escondido, saber que eu tenho dentro do armário, dentro do guarda-roupa. Como que eu devo usar? Ô Darlene, eu acredito que não fugimos do assunto, não, porque é a lei da atração e manifestação, é o sentimento, né? A energia que está no meu eu para manifestar este meu desejo. Eu acho que não estamos fora do foco, não. O Elton que deu uma sumida, né? Cadê ele? Verdade, Dalice, você está certa, você está certo. E assim, a lei da atração, através desse sentimento de sentir, de ser para ter, é, é complementado pelos arquétipos também. Tem isso, né, que você mencionou várias vezes aí. Precisando muito estudar os arquétipos para tudo, sabe? Eu não uso, não tenho, não mexe. Não é nada assim que eu tenho o hábito de usar, mas eu vou focar, né? Lembrando que, levando em conta que vocês falaram aí, vou me antenar. Pessoal, hoje eu vou me retirar mais cedo, tá bom? Um grande abraço a todos. Feliz finalzinho, né? De domingo de Páscoa. Que nesse período, né, tão significante para todos nós, né, que representa a, a ressurreição do nosso mestre, que a gente consiga usar esse período para muita reflexão, de renascimento mesmo, né, de refazimento,
de análise, né, do caminho que a gente está seguindo, que muitas vezes a gente precisa se permitir deixar algumas coisas morrerem, vamos dizer assim, na nossa vida, para ressurgir algo novo. Eu acredito muito nisso. Então, desejo muita reflexão, muita luz para todos vocês, tá bom? Excepcional semana. Beijo no coração de cada um. Ô Darlene, eu também não tenho domínio sobre os arquétipos. Eu falaram para mim que era bom, né? Eu fui e comprei porque eu tô nessa intenção, eu tenho essa busca, eu tenho esse desejo. Aí eu fui e comprei, mas eu nem sei a maneira correta de usá-los, como que é o processo correto, se tem algum modo de uso, né? Não vem com manual de instrução, é igual o ser humano, e vamos vivendo, né? De erros e acertos e vamos fluindo, né? Vai tudo andando, girando, as tentativas e erros, né? Aí eu nem sei se eu estou errando em usá-los ou se eu estou usando correto ou está incorreto o que eu estou fazendo, mas a minha intenção era essa, de acontecer, mas tá aqui os golfinhozinhos de pedras, né, na intenção realmente do meu companheiro ideal me encontrar. Mas agradeço pelo esclarecimento e um bom final de domingo e feliz Páscoa, né, para você também. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpem o atraso, uma feliz Páscoa a todos do grupo, a todos os participantes. Boa noite, Darlene, boa noite, seu Wellington, boa noite, Dalice, boa noite, Fátima, que estão a viva voz. Me perdoem, hoje não foi possível, agora que eu estou conseguindo entrar. Pegando o gancho desse assunto de arquétipos, é uma coisa que eu tenho procurado estudar um pouco mais, entender um pouco melhor. Eu participo de alguns grupos no Facebook, até mais por curiosidade e aprendizado, né? Trocar informações, e tem grupos só de arquétipos, né? E eu não tenho uma personalidade descrente, mas eu tenho uma personalidade muito questionadora, né? E esse assunto arquétipos é uma coisa que me intriga muito, né? Oi, Dalice, mas é verdade. Eu tenho meus arquétipos, meus objetos de, de, de fontes de informações, digamos assim, de portadores de informações. Eu não deixo eles à vista, não. Eles ficam mais dentro do meu, de um lugar que eu possa olhar de vez em quando e solto para o universo. O soltar é muito bom. Eu concordo com você, não pode ficar olhando não, que já vi uma palestra também falando que a gente não pode ficar olhando para o arquétipo não. E nem tampouco deixar ele ali à vista de todas as pessoas, não. É tipo oculto, né? A gente tem que ocultar pra gente. A gente olha de vez em quando, mas não ficar olhando. Tirar o foco, soltar. Soltar que tudo se resolve. Eu não sou de ficar pedindo a Deus isso, aquilo, outro, não. Eu sou mais de agradecer e é só gratidão mesmo, como se eu estivesse tendo aquilo na minha vida, que será um complemento das coisas. O financeiro, um esposo, para mim é complemento, não é o tudo, não. Que é isso aí, é só para complementar. E o arquétipo é melhor guardado sozinho no cantinho, sem que os outros vejam, somente a gente mesmo. Uma particularidade da gente, esse caso de arquétipos, portadores de informações. Então, gente, falando dos arquétipos, é o seguinte: para cada coisa existente, existe uma onda arquetípica de energia pré-existente. Então, os arquétipos, eles são aquela fonte primordial, aquela onda
primordial de energia que representa o que você quiser. Representa a concretização de todos os seus desejos. Então, assim são os arquétipos, porque é uma força arquetípica, é uma energia arquetípica, é aquela onda primordial de energia que a gente abriu esse nosso encontro de hoje falando dela. Porque quando se falou das diversas formas de atração, das diversas formas de criar o que você deseja, você falou dos arquétipos. Então é tudo arquetípico. Agora, tem determinados arquétipos já na forma física que pode te ajudar nos resultados que você deseja, que você quer. Né? Então, mas não é o principal. Não é o principal. O principal é você. É você funcionando como observador. É você agindo, entrando em ação e colocando a forma arquetípica para te ajudar. Porque, em termos de mecânica quântica, tudo isso está bem definido. E a minha intriga vem do seguinte pensamento, né? O Hélio Couto, ele diz que a gente tem que ter a união com o todo, que são infinitas possibilidades, né? Krishnamurti, um grande, acho que um dos últimos pensadores aí do século XX, ele dizia que o homem ele tem que ter a união com Deus, né? Que ele não tem que estar refém de uma religião, de uma doutrina, de uma seita, de uma igreja, de nada, que ele tem que desenvolver a sua ligação com o divino, que o ser humano ele vem da fonte divina, né? Aí eu me pergunto, Jesus Cristo usava arquétipo, né? Buda usava arquétipo. Hélio Couto fala, ainda não parei para ver algum áudio ou vídeo do Hélio Couto falando de arquétipos, né? Mas eu vejo que muita gente usa, né? Mas eu fico me perguntando, a Igreja Católica tem os santos, né, de devoção. Os santos são arquétipos? Porque só vira santo depois que morre, né? Não conheço nenhum santo vivo. E a gente vai na parte da Umbanda, eu já frequentei uma época da minha vida a Umbanda, o Candomblé, eles também cultuam muito aquelas imagens dos orixás, né? Também não deixa de ser um arquétipo, né? Antigamente era muito normal as pessoas carregar uma figa, né? Ter um pé de coelho, que diziam que dá sorte. Ao meu ver, também não deixa de ser um arquétipo, né? Se eu estou entendendo. Mas eu fico me perguntando, se a gente procura se desenvolver para ficar uno com um todo, para poder ter o desenvolvimento de cocriar, o arquétipo não seria uma muleta? Uma espécie de uma muleta que a pessoa, um talismã, que a pessoa fala, eu vou ter isso, eu com isso aqui eu vou ter sorte. Se eu tiver uma águia eu vou ser um grande líder. Mas não é uma muleta psicológica e a gente, no desenvolvimento, não teríamos a necessidade de fazer a cocriação sem necessidade de arquétipo? É uma pergunta, né? Aquilo que eu falei, eu não tenho assim descrença, mas eu tenho uma personalidade muito questionadora. Zusa, boa noite para você. Mas com relação aos arquétipos, é claro que os santos são arquetípicos. Toda aquela parafernália de imagens de santos usados na Igreja Católica, tudo aquilo é arquetípico, não é? Porque os arquétipos têm uma importância muito grande. Eles são usados no nosso dia a dia na forma
de propagandas. Inclusive, existem arquétipos que traz informações subliminares que você só vai poder enxergar se pegar aquele filme, o filme que transmite a propaganda de um produto qualquer, e se olhar aquilo no quadro a quadro, aí sim você vai poder enxergar um subliminar inserido ali, né? Então os arquétipos eles têm uma importância muito grande em tudo por tudo, mas principalmente no que se refere à questão divina, para você obter resultado, para poder te ajudar. Não é o principal. O principal é o agir, é o trabalhar, é entrar em ação, colocar o trabalho, a energia, a ação, força e coragem para obter os resultados. Oi, Shelton, salve, boa noite, feliz Páscoa. Então a linguagem arquetípica, o arquétipo, ele tem a função da linguagem subliminar. É mais ou menos o que a Idalice falou. Eu ainda não me aprofundei muito nesse estudo, né? E onde a Idalice comentou que, não sei onde ela viu, ela leu, algum áudio, algum vídeo, que diz que a gente não pode estar olhando para o arquétipo, né? Que o arquétipo é que tem que estar olhando para a gente. Então a função do arquétipo não é estar movimentando a minha estrutura e me dando força, condição psicológica. A função do arquétipo é estar fazendo uma função subliminar. Um exemplo, eu tenho na minha sala, vamos dizer, eu tenho um escritório, eu tenho uma sala que tem a foto, uma gravura de um cavalo. A pessoa que entra e bate o olho naquela gravura vai estar vendo, poxa, esse cara é uma pessoa de força, uma pessoa de liderança, de garra, né? O arquétipo do cavalo é muito ligado à venda, né? Seria mais ou menos isso? E agora lembrei, um vídeo que eu vi do Hélio Couto, ele falando um pouco sobre o arquétipo, ele fala assim, se você não tiver um cargo de liderança, se você não for o diretor, se você tiver uma águia na sua sala, na sua mesa, se o diretor ver, ele vai te mandar embora. A águia é para o diretor, né? Aí ele diz, numa entrevista de emprego, mais ou menos assim, não vou saber descrever as palavras dele, né, na íntegra, mas ele diz mais ou menos assim, se você for numa entrevista de emprego e fizer uma pergunta, qual o seu animal de estimação não, qual o animal que te chama a atenção, qual animal você gostaria de ser, dependendo do cargo que você vai estar usando, eu fico até, às vezes eu acho um pouco cômico essa história, né? Mas não é assim a parte cômica de estar debochando, né? Você não pode falar que você gosta da águia, porque você não vai ser contratado. Você tem que falar que um animal aí de mais baixo escalão, sei lá, gosto de uma minhoca, alguma coisa assim, né? Então o arquétipo ele gera uma mensagem subliminar no receptor, na pessoa que está vendo aquilo. Seria isso? Realmente, todo arquétipo, ele produz os seus efeitos, ele tem seu poder de atração e manifestação. Só que a gente, para vivenciar a mudança na nossa vida, temos que colocar fé, coragem, ação e reação. Porque só basear nos arquétipos e não ir à luta não resolve também o problema. Só que para isso tem que estudar muito, tem que se envolver muito, colocar fé, coragem, determinação. Porque nós sabemos que os arquétipos, eles vêm de longos séculos e veterando as eras. Desde o início lá de Moisés, ele tinha um arquétipo com ele, que era o cajado. E esse cajado, ele tinha força para
realizar prodígios. E só que se Moisés, falando quanticamente falando, né, gente, dentro desse conceito da mecânica quântica, se Moisés não tivesse ido à luta confiado no poder daquele arquétipo, que era o cajado, ele não conseguiria tirar o povo da escravidão e livrá-los de Faraó. No tempo de Faraó também, dos egípcios, eles têm grandes arquétipos, e ainda tinham e têm os arquétipos. Então, cada lugar, cada país com suas culturas diferentes, eles têm os seus arquétipos que fazem a diferença. Só que, igual eu falo, para fazer a diferença, o observador, que é o ser humano, tem que entrar em ação. Que só aquele arquétipo por si próprio, sozinho, se não tiver uma ação e reação e coragem, nada feito. Não surge efeito qualquer tipo de arquétipos. Sem dúvidas, o estudo dos arquétipos é muito profunda, até porque que são inúmeras quantidades de arquétipos. Como o Wellington disse, são arquétipos subliminares, com mensagens subliminares, conforme a gente fala, até os santos nas igrejas, os próprios castiçais, o vinho, a água, o pão, todos esses materiais que são usados são arquétipos. E o terço também, que o pessoal reza nas igrejas, é um arquétipo. E aí a gente vê que tudo funciona dessa forma.